Eu preciso de um milagre, necessito de um milagre. Eu não saio daqui enquanto eu não ver um milagre em mim. Graça e paz do Senhor Jesus, bem-vindos ao canal Palavra de Deus Diária. É sempre uma alegria ter vocês aqui comigo. Hoje nós estamos em 2 Reis, capítulo 12. A palavra nos diz que no 7º ano de Jeú, Joás começou a reinar e reinou 40 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Zíbia de Berseba. E Joás fez o que era reto aos olhos do Senhor, porque foi instruído desde pequeno por Joiada, o sacerdote. Como é valioso ter pais e líderes espirituais que nos instruem na palavra do Senhor desde cedo. Muitos pecados seriam evitados se todas as crianças crescessem ensinadas assim. Contudo, a Bíblia diz que os lugares altos não foram removidos. Ali ainda se ofereciam sacrifícios e incenso ao Deus de Israel, mas não era o lugar que o Senhor havia determinado para a adoração. Deus já havia estabelecido, por meio de Moisés, o lugar correto onde ele queria ser adorado. Joás então pede aos sacerdotes que arrecadassem todo o dinheiro trazido ao templo do Senhor para reparar as fendas da casa. Porém, mesmo após 23 anos, as fendas continuavam lá, porque os sacerdotes usavam o dinheiro para outras prioridades e não realizavam a restauração. Diante disso, Joás orienta que o dinheiro não fosse mais entregue diretamente aos sacerdotes, mas depositados em uma urna ao lado do altar, do lado direito de quem entrava no templo. Quando a arca se enchia, o dinheiro era contado e usado exclusivamente para a obra, pagando os carpinteiros e os trabalhadores da casa do Senhor. Não se faziam utensílios de ouro nem objetos de luxo. Todo o recurso era destinado apenas à restauração da casa do Senhor. E não se exigia prestação de contas, porque todos agiam com fidelidade diante de Deus. Só o dinheiro das ofertas pela transgressão e pelo pecado é que ficava com os sacerdotes. Mais tarde, Azael, rei da Síria, intentou subir contra Jerusalém. Então Joás tomou parte dos tesouros da casa do Senhor e os enviou a Azael, que se retirou, deixou Jerusalém em paz. Os demais atos de Joás estão registrados em crônicas. Depois disso, houve uma conspiração contra ele, e Joás foi morto na casa de Milo, no caminho que desce para Sila. Conspiraram contra ele Josacar, filho de Semeate, e Josabade, filho de Somer. E em seu lugar reinou Amazias, o seu filho. Eu gosto muito desse capítulo, porque foi uma das primeiras palavras que Deus falou comigo há mais de 32 anos atrás. Eu era recém-convertida, me pediram para trazer uma palavra, num grupo de oração. E eu nunca tinha lido a Bíblia. De madrugada o Senhor falou comigo, 2 Reis, capítulo 12. Para ser sincera, eu nem sabia que esse livro existia. Li, não entendi nada. E fui ao grupo, decidida a pregar João 3,16, que nunca falha. Mas naquele dia não consegui falar muito. Aí abri o livro de 2 Reis sem saber o que dizer, e à medida que eu lia, Deus me revelava o que ele queria ensinar. Enquanto eu ministrava, uma irmã teve uma visão de que eu pregava para muitas pessoas. E hoje, tantos anos depois, estou novamente nesse capítulo, onde o Senhor falou comigo pela primeira vez. O que ele me ensinou é que muitas vezes nós depositamos os nossos bens, os nossos sonhos, a nossa esperança no lugar errado. Os sacerdotes tinham prioridades, quando o que precisava ser feito era restaurar as fendas da casa. Talvez você esteja gastando seu tempo e seus recursos em coisas que você considera importantes, mas não esteja depositando naquilo que realmente deveria ser prioridade, a casa do Senhor, o templo onde Deus habita, que é você. E pelas fendas que o inimigo, ele tenta encontrar acessos para lançar pedras, flechas, trazer dores, feridas e desgastes que não cicatrizam, porque não são tratados. Se você não aprender a priorizar e a depositar o que tem de mais precioso no lugar certo,
Tudo que você colocar em outro lugar desaparecerá como o vento que passa, e as fendas continuarão abertas. E quando o inimigo te cercar, como Azael cercou Israel, e você tenha reservas suficientes de ouro e prata espirituais em seu coração, o precioso sangue de Jesus, para mantê-los longe de você e daqueles a quem você ama. Cuide de você, invista seu tempo e seu dinheiro no lugar certo. Prepare-se para dias maus, mas acima de tudo, encha-se de tesouros espirituais por meio desta palavra. Faça um bom estoque com jejuns, orações, meditação nas escrituras e eu garanto, o inimigo nem vai pensar em se levantar contra você. Amém? Um abraço em Cristo Jesus, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Colossenses 2:3. Até amanhã com 2 Reis, capítulo 13, se o Senhor assim nos permitir. Um abraço. Eu preciso de um milagre, necessito de um milagre. Eu não saio daqui enquanto eu não ver um